Olá, meus irmãos, com grande alegria que estamos mais uma vez aqui para falarmos a respeito de mais uma lição em cima da revista Palavra Viva. Quem consegue ouvir isso? Os discursos de Jesus em João, né, no Evangelho de João. Então, vamos pedir a Deus que o Senhor possa nos conduzir e nos dar sabedoria para entender aquilo que Ele quer falar aos nossos corações, ok? Bom, então o nosso início é costumeiro, né? Palavra viva, quem consegue ouvir isso, o discurso de Jesus em João. O autor dessa revista é o Wagner Barbosa, a impressão é da editora Cultura Cristã, e o editor responsável é o Cláudio Antônio Batista. Quem consegue ouvir isto, a lição de número 6, A Luz do Mundo, ministrada pelo João Francisco, que teve como texto base João 8, de 12 a 20. A lição número 7, que será o nosso estudo de hoje, Pecados, Discípulos e Liberdade. Quem é o povo de Deus, afinal? Esse é o subtítulo. O texto base é João 8, 21 a 59. E a próxima lição, a lição que será ministrada pelo Josival, o bom pastor, João 10, de 1 a 18. Aqui vai uma dica, né? Pause esse vídeo, tire uma foto, né? Vá lá, dê uma revisada nesses textos, principalmente o texto base, e vamos prosseguir com a aula, tá ok? Vamos começar contextualizando a aula, né? Então, vamos relembrar assim. Lá em João 7, né, a família de Jesus está saindo para a festa das barracas. E aí eles orientam o Senhor Jesus dizendo o seguinte: olha, não vá para lá, né? As pessoas estão querendo te matar lá, então vai lá para a Judéia. Afinal de contas, quem quer ser conhecido tem que ser conhecido fora do seu lugar. Então os irmãos vão e o Senhor Jesus acaba indo, né? Acaba indo na festa dos tabernáculos, na festa das barracas, né? Só que em sigilo. E só. Ainda com a proposta de contextualizar o ambiente e o contexto do texto que nós vamos estudar, eu trouxe aqui para vocês, né, uma vista externa do Templo de Salomão. Onde é que está o Senhor Jesus aqui nessa arquitetura, que é bem grande, né? Ele está em algum lugar mais ou menos nesta posição aqui. Esse aqui é o pátio do templo. O Senhor Jesus, ele está aqui. É claro que mais atrás vocês vão ver exatamente o próprio templo. Lá, nem o Senhor Jesus e nem os seus discípulos entraram, porque era restrito aos sacerdotes. Então, vamos partir dessa visão, para a gente enxergar a cena. Eu, pelo menos, gosto muito de imaginar a cena do Senhor Jesus nesse embate que nós vamos ver. Um embate muito duro. E para falar desse embate que nós vamos ler e ver o Senhor Jesus tendo com os fariseus, é bom a gente dar uma pensada nessa frase aqui de René Descartes, que eu acho que traduz bem o contexto que nós vemos na Bíblia e que nós gostaríamos de trazer para nós e para a nossa realidade como forma de reflexão. E diz assim essa frase, se é que você já não leu, né?
Não há nada no mundo que esteja melhor repartido. Veja que eu sublinhei, que eu coloquei em negrito, melhor repartido do que a razão. Todos estão convencidos de que a tem de sobra. O Senhor Jesus está indo para o templo, está indo para a festa. Mas os fariseus já se movimentam, porque eles tentam encontrar-o lá na multidão para prendê-lo. E aí, a guarda que estava destacada para a prisão retorna para os fariseus, porque encontram um homem sábio, um homem que está respondendo e ensinando no templo. E eles voltam surpresos, para não dizer estarrecidos, por conta dessa sabedoria do Senhor. E aí, os próprios fariseus acabam, como assim? Vocês voltaram e não trouxeram ele? Afinal de contas, vocês estão do lado dele? Aí surge um dos fariseus, chamado Nicodemos, que sai em defesa do Senhor, e alegando a própria lei, que dizia o seguinte: nós deveríamos ouvi-lo, para que a gente possa realmente condená-lo. Né? A ousadia das palavras do Senhor irritava os fariseus. Então, eles não tinham nenhum apreço com aquilo que o Senhor Jesus dizia. E ainda mais, ficavam muito irritados, né, quando eles ouviam do próprio povo, né, coisas como, dado a sabedoria do Senhor Jesus, dado aquilo que ele ensinava com autoridade, né, como perguntas que eram dirigidas aos fariseus, falando: será que as autoridades sabem mesmo que ele é o Messias? Justamente porque o povo sabia que queriam prender ou queriam matá-lo até. A principal questão dos fariseus, num primeiro momento, é identificá-lo. Veja, ele não é conhecido. Ele está falando com autoridade, ele está falando das leis do Pentateuco, ele está falando com toda a propriedade, porém, não é um deles. Não é um que tenha frequentado as aulas do seminário deles. Né? Então, eles procuravam encontrar algo nas palavras do Senhor que fossem contra as leis. Identificá-lo porque, como filhos de Abraão e fiéis ao Pentateuco, o Messias não poderia ser ele. E para além, o que o Senhor apresentava era o cumprimento do Pentateuco, através de um novo evangelho. Porém, suas mentes endurecidas não permitiam esta clareza. Isso fazia com que a soberba, a ira contra o Senhor Jesus ficasse cada vez mais à flor da pele daqueles fariseus, daqueles homens. Aqui nós vamos continuar com o Senhor Jesus no embate ainda no pátio do templo. No pátio do templo, que naquele mesmo lugar, o Senhor tinha acabado de perdoar os pecados de uma mulher que lhe haviam trazido sob a acusação de adultério. E como nós conhecemos já esse texto, sabemos também que o Senhor a dispensa, dizendo para que não pecasse mais. Foi esse o mesmo lugar
que aí nessa continuação do embate do Senhor Jesus com aqueles fariseus, ele volta a tratar das consequências da rejeição que ele estava sofrendo por parte deles. E enquanto o Senhor trata dos pecados, da incredulidade deles quanto à sua origem, quanto à rejeição, ele toca no assunto e ele diz o seguinte: eu vou embora, porém morrerão sem o perdão dos seus pecados. Porque aquela incredulidade tinha como consequência exatamente o fato deles estarem dispensando a razão do perdão do Senhor. E a maneira com que eles dispensavam, desprezavam, era tão absurda que chegaram a dizer: será que ele vai se matar? Então, foi uma das frases que se ouviu ali. O Senhor mais adiante, mostrando que ele realmente ele é aquele que foi enviado pelo Deus Altíssimo, ele reforça a sua identidade dizendo assim: eu sou quem sou. Repetindo o que Deus disse a Moisés no Monte Sinai, lá em Êxodo 3,14. O eu sou, o significado é o seguinte: que eu sou tudo o que alego ser, o enviado do Pai, o que vem de cima, o Filho do homem, o unigênito Filho de Deus, igual a Deus, aquele que tem vida em si mesmo, a própria essência das Escrituras, o pão da vida, a luz do mundo. Então, a rejeição do Filho, não crer nele e não obedecê-lo, resulta em morte. No embate, o Senhor ainda reforça: quem me enviou está comigo e não me deixou sozinho, pois faço sempre o que lhe agrada. João 8:29. E vimos também que quando o Senhor Jesus disse isso, muitos que estavam ali creram nele. Para aqueles que creram nele, o Senhor apresenta a única forma de liberdade do pecado. Vamos contextualizar aqui liberdade, ok? Então, com a seguinte frase: não somos livres quando podemos fazer o que queremos, mas quando queremos e podemos fazer o que devemos. Eu vou repetir. Não somos livres quando podemos fazer o que queremos, mas quando queremos e podemos fazer o que devemos. Uma pequena diferença em termos semânticos, mas de verdade é isso, o contexto geral do que é liberdade. Porém, como aqueles judeus aqueles que creram no Senhor Jesus, eles tinham o coração também endurecidos, retomaram o mesmo discurso dos fariseus, dizendo: mas nós somos descendência de Abraão. E é claro, o Senhor concordou que ele também era descendente de Abraão. Mas ele volta a rebatê-los, dizendo: quem peca é escravo do pecado. A partir daquele momento a coisa não ficou muito boa, porque, de fato, aqueles que creram nele passaram a mudar de atitude também. Começaram a dizer: mas como assim? Eu não sou escravo de ninguém, Então, como é que eu posso ser escravo? Eu sou livre, Isso ainda com uma mente meio dura, Enquanto o Senhor falava
das coisas espirituais, eles se enxergavam nas coisas materiais e ainda confundiam um pouco, trazendo a questão do ser descendente de Abraão, né? E a frase, né, que o Senhor Jesus utilizou inicialmente para mostrar a eles que era importante que, para que não ser escravo, eles seguissem e obedecessem os mandamentos do Senhor. Isso sim, com essa atitude de obedecer os seus mandamentos, eles conheceriam a verdade. E aquela verdade os libertaria. Muito diferente do ser apenas filho de Abraão, de seguir as leis. Aquele povo utilizava a sua descendência de Abraão e a obediência ao Pentateuco em todos os sentidos. Não apenas de forma física, como descendentes, mas também espiritual. São espiritualmente livres e não têm necessidade de serem libertos da escravidão. Veja. Ou seja, consideravam-se descendência espiritual de Abraão. Portanto, isso lhes garantia privilégios espirituais diante de Deus. Mas estavam enganados. Porque ao rejeitarem Jesus, rejeitaram a aliança de Abraão. E o Senhor é muito claro nesse sentido, dizendo para eles: Abraão, o pai de vocês, ficou alegre ao ver o tempo da minha vinda. Ele viu esse tempo e ficou feliz. Aqueles mesmos descendentes que agora queriam matá-lo. Essa é uma grande diferença. E um pecado do qual Abraão, obviamente, não cometeu. Portanto, rejeitaram de fato ao Senhor Jesus como a aliança que Abraão tinha por certo. Resumindo, concluindo a nossa aula aqui, meus irmãos, eu gostaria de deixar uma pergunta, para que a gente possa fechar e trazer aqui um pouco da reflexão do que vimos até aqui a respeito desse embate feroz, mas que o Senhor Jesus com certeza deixou firme em nossos corações exatamente a resposta dessa pergunta que eu vou deixar aqui. Portanto, escreva aqui no comentário do YouTube, né? Responda ela. E a pergunta é a seguinte: quem é o povo de Deus, afinal? Como costumeiramente faço, então quero deixar aqui as dicas da próxima aula, que será a aula de número 8, o bom pastor. O subtítulo dele será Um Rebanho Protegido e Cheio de Vida, e ministrada pelo professor Josival. Vão aqui, então, o texto básico, João 10, de 1 a 18, e o alimento semanal. Pare o vídeo, tire uma foto, leia, estude, contribua na próxima aula, se não presencialmente, mas assistindo e acompanhando o Josival por aqui, ok? Já já começa o nosso culto. Que Deus abençoe a todos, né? Que tenham um bom domingo, um excelente início de semana.